A história do rei Davi é uma das mais fascinantes e complexas de toda a humanidade. É a jornada de um jovem pastor que se torna o maior rei de Israel. Mas sua vida não foi apenas de vitórias e glórias. Foi também marcada por profundas tristezas, erros e redenção. Hoje, vamos mergulhar na história completa de Davi, do campo de pastoreio ao trono, e descobrir as lições que sua vida nos ensina até hoje. Tudo começa em Belém, onde Davi, o filho mais novo de Jessé, passava seus dias cuidando das ovelhas de seu pai. Enquanto seus irmãos mais velhos eram altos e de boa aparência, Davi era muitas vezes esquecido, mas Deus não vê como o homem vê. O profeta Samuel foi enviado a Belém para ungir o futuro rei de Israel. E para a surpresa de todos, o escolhido não foi nenhum dos irmãos imponentes, mas sim o jovem Davi. Ali, em um ato simples, o destino de uma nação começou a ser traçado. A primeira vez que Davi ganhou fama foi em um dos episódios mais conhecidos da história: a batalha contra Golias. O exército de Israel estava paralisado de medo diante do gigante filisteu, que os desafiava diariamente. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Foi então que Davi, ainda um adolescente, chegou ao acampamento para levar comida a seus irmãos e ouviu o desafio de Golias. Cheio de fé e indignação, ele se ofereceu para lutar. Ele recusou a armadura do rei Saul, dizendo que não estava acostumado com ela. Armado apenas com sua funda e 5 pedras lisas, Davi enfrentou o gigante. Com uma única pedrada certeira, ele derrubou Golias e garantiu uma vitória improvável para Israel. Esse ato de coragem o transformou em um herói nacional da noite para o dia. O sucesso de Davi, no entanto, despertou um ciúme perigoso no coração do rei Saul. As pessoas cantavam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Essa popularidade crescente tornou Davi um alvo. Saul tentou matá-lo várias vezes, forçando Davi a fugir e a viver como um fugitivo por anos. Durante esse período difícil, Davi reuniu um grupo de homens leais e viveu escondido em desertos e cavernas. Mesmo tendo a oportunidade de se vingar e matar Saul em 2 ocasiões, Davi se recusou a tocar no ungido do Senhor, mostrando uma nobreza e um respeito que definiriam seu caráter. Esses anos no deserto foram um tempo de provação, que forjaram sua liderança e fortaleceram sua dependência de Deus. Após a morte de Saul e seu filho Jonatas em batalha, o caminho para o trono finalmente se abriu para Davi. Ele foi primeiro coroado rei sobre a tribo de Judá em Hebrom, e depois de 7 anos de guerra civil contra a casa de Saul, ele foi finalmente aclamado como rei sobre todo o Israel. Um de seus primeiros e mais significativos atos como rei foi conquistar a cidade de Jerusalém, que pertence aos Jebuseus. Ele a transformou na capital política e religiosa de sua nação. A cidade de Davi, ele também trouxe a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, para Jerusalém, consolidando a cidade como o centro da adoração israelita. O reinado de Davi foi uma era de ouro para Israel. Ele expandiu as fronteiras do reino, derrotou seus inimigos e trouxe paz e prosperidade. No entanto, no auge de seu poder, Davi cometeu um erro terrível que mudaria sua vida para sempre. Enquanto seus exércitos estavam em batalha, ele ficou em Jerusalém. De seu palácio, ele viu uma bela mulher chamada Betseba tomando banho e a desejou. Ele a mandou chamar e cometeu adultério com ela. Para piorar a situação, Betseba engravidou. Para encobrir seu pecado, Davi tentou enganar o marido dela, Urias, um de seus soldados mais leais. Quando seu plano falhou, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha para ser morto. O plano funcionou, e Davi tomou Betseba como sua esposa. Mas Deus viu tudo. Ele enviou o profeta Natã para confrontar Davi com seu pecado. Através de uma parábola, Natã fez Davi condenar a si mesmo. Quando a verdade foi revelada, Davi ficou devastado. Ele não tentou se justificar. Em vez disso, ele se arrependeu profundamente. Seu arrependimento sincero está imortalizado no Salmo 51, uma poderosa oração de confissão e pedido de perdão. Deus o perdoou, mas as consequências de seus atos foram severas. A criança nascida do adultério morreu, e a espada nunca mais se afastaria de sua casa. Os anos seguintes do reinado de Davi foram marcados por tragédias familiares, exatamente como o profeta havia dito. Seu filho Amenom
violentou sua irmã Tamar. Em vingança, Absalão, irmão de Tamar, mandou matar Aminon. Mais tarde, o próprio Absalão, um jovem carismático e ambicioso, conspirou contra seu pai, roubou o coração do povo e liderou uma rebelião para tomar o trono. Davi foi forçado a fugir de Jerusalém mais uma vez, agora não de um rei invejoso, mas de seu próprio filho. A guerra civil que se seguiu culminou na morte de Absalão. Contra as ordens expressas de Davi, a notícia da morte de seu filho rebelde quebrou o coração do rei, que lamentou amargamente: "Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar." Apesar de seus erros e das tragédias que se seguiram, Davi continuou a ser um homem segundo o coração de Deus. Ele nunca abandonou sua fé. Ele compôs inúmeros salmos que expressam toda a gama de emoções humanas: alegria, dor, dúvida, louvor e arrependimento. Esses poemas e canções se tornaram uma fonte de conforto e inspiração para milhões de pessoas ao longo dos séculos. No final de sua vida, Davi preparou os materiais e os planos para a construção do templo em Jerusalém. Um sonho que ele não pôde realizar, mas que seria concretizado por seu filho e sucessor, Salomão. Davi reinou por 40 anos e morreu em idade avançada, deixando um legado duradouro. Ele não foi um homem perfeito. Ele foi um guerreiro, um poeta, um adúltero, um assassino, um pai enlutado e um rei arrependido. Sua história é a prova de que mesmo os maiores heróis têm falhas profundas. Mas é também uma história sobre a graça. Mostra que, não importa o quão baixo caiamos, sempre há um caminho de volta através do arrependimento sincero. A vida de Davi nos ensina sobre coragem, liderança, as consequências devastadoras do pecado e, acima de tudo, sobre o poder infinito do perdão de Deus. Obrigado por assistir a esta jornada pela vida do rei Davi. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias como esta, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!